Olha, eu tenho que te dizer, quase que não sai mais, mas hoje a gente tem aula de atualidades. No vídeo de hoje a gente não vai trazer 10, mas a gente vai trazer 6 fatos importantes que aconteceram no mês de março de 2020. O estado de calamidade pública. No dia 20 de março, o Senado Federal decretou e aprovou o estado de calamidade pública no Brasil. Mas o que isso significa? Significa que o governo federal, ou governo administrativo, pode aumentar os gastos públicos ignorando as metas fiscais presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o Estado Federal pode ter um déficit... a gente, a chapa tá frouxa. O Estado pode ter um déficit primário superior a 124 bilhões na conta pública. Vale lembrar que esses 124 bilhões estavam previstos no orçamento anual que foi elaborado no final do ano de 2019. Com o estado de calamidade pública, o governo pode investir mais em saúde, teoricamente. Tudo isso para conter ou amenizar a pandemia do Covid-19. Vale lembrar também que o Senado Federal aprovou esse decreto com a primeira votação por videoconferência na história deste país. Grande coisa. Quarentena nacional. Em meio à pandemia do coronavírus, o Brasil fechou todas as suas fronteiras terrestres com todos os seus vizinhos sul-americanos. Aqui eu preciso falar uma coisa, o Brasil fechou primeiro as fronteiras terrestres do Brasil, sendo que até o dia 27 de março ele continuou recebendo voos internacionais vindos da Europa, porque a Europa era o epicentro da pandemia, e a América do Sul não tinha quase nenhum registro de casos de Covid-19, para você ver a coerência desse governo. Lá no mês de março, essas medidas de fechamento de fronteira terrestre e aérea começaram a ser adotadas pelos principais países do mundo para tentar frear a propagação do Covid-19. Além de fechar as fronteiras internacionais, tanto aérea como terrestre, o Brasil também começou a adotar medidas de prevenção dentro do próprio país, como o isolamento social, levou à interrupção do comércio, de escolas, atividades de lazer, a fim de conter aglomerações de pessoas que possivelmente poderiam transmitir o vírus. Aqui a gente precisa lembrar um cenário que aconteceu dentro do contexto político. O presidente Jair Bolsonaro é contra o isolamento social. Ele defende um tipo de isolamento denominado de isolamento vertical. Entretanto, diversos governadores do país e o Ministério da Saúde, bem como estudos dos principais centros de pesquisa do Brasil, defendiam que o isolamento total era o melhor caminho para minimizar o número de mortes e o número de contágios. O home office. No dia 22 de março foi lançada a Medida Provisória 927 de 2020. Essa que se tornou a principal regulamentação no que se diz respeito às regras trabalhistas durante o período de pandemia do Covid-19. A princípio, dentro do artigo 18 dessa PEC, existia a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por um período de até 4 meses. Esse fato gerou um certo tipo de polêmica, acabou sendo revogado pelo governo federal. O objetivo da PEC 927 de 2020 é regulamentar o teletrabalho, ou home office, regulamentar férias e feriados, a segurança do trabalho, a segurança de doenças e a permanência de contratos de trabalho. Recompensa por Maduro. No dia 26 de março, os Estados Unidos da América apresentaram uma acusação criminal por narcotráfico a Nicolás Maduro. Vale lembrar que desde o início de 2019 a Venezuela tem 2 presidentes, sendo o Nicolás Maduro e Juan Guaidó. Ambos os 2 presidentes disputam o poder e o reconhecimento internacional. Os Estados Unidos ofereceu uma recompensa de 15 milhões para quem entregasse informações do paradeiro de Nicolás Maduro que levasse a possível prisão. O preço do petróleo encontra o pré-sal. Março foi marcado por uma grande queda do preço internacional do petróleo por conta da alta produção do petróleo na Arábia Saudita. Por ser o maior exportador de petróleo do mundo, a Arábia Saudita tem a capacidade de produzir mais de 10 milhões de barris de petróleo por dia. A produção em escala de barris de petróleo fez com que o preço fosse ladeira abaixo. A decisão do aumento da produção de petróleo se deu em meio ao desentendimento entre Rússia e Arábia Saudita. Entretanto, lá no início de abril, o preço do petróleo começou a se normalizar. O adiamento de Tóquio 2020.
O maior evento poliesportivo do mundo iria começar no dia 24 de julho de 2020. Entretanto, em meio à pandemia do Covid-19, no dia 24 de março, as Olimpíadas de 2020 foram oficialmente adiadas para o mesmo período em 2021. Serão 2 anos seguidos de eventos poliesportivos. O primeiro acontece em julho de 2021, com as Olimpíadas de Verão de Tóquio. O segundo acontece entre janeiro e fevereiro, as Olimpíadas de Inverno de Pequim. E o terceiro acontece ali em dezembro de 2022, com a Copa do Mundo do Catar. Até a próxima, bom estudo e eu te vejo depois. Tchau!